Olá, eu sou a Thalita Martins, casada com o Daniel Martins, que está aqui ao meu lado. E hoje nós estamos com a Camila Flores, que é uma flor de pessoa. Nós estamos encantados. Falamos sobre isso. Com a sua vinda para nossa terrinha. A Camila, que é mãe, eu até anotei aqui, para não esquecer o nome de ninguém. A Camila é casada com o Edmundo, mãe do Bento, do Vicente, do Matias, do Tiago e agora do Tarcísio, que está na barriga, quentinho. Professora e especialista em alfabetização em métodos fônicos. Ela está aqui em Campo Grande. Passou 2 dias conosco, trazendo um monte de novidades para o método de alfabetização do Colégio Harmonia. Os nossos professores estão encantados com a Camila. Maravilha. As coordenadoras, todo mundo. Só elogios. Só elogios. Vai elevar ainda mais o letramento, a alfabetização dos nossos alunos, né, Camila? E a Camila também atende várias escolas no Brasil, dando consultoria em alfabetização e desenvolvimento de linguagem. E nós vamos falar hoje, então, um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento infantil, alfabetização, leitura, que é algo que eu sou encantada, que eu acho que é tão importante, né, Camila, para os nossos filhos, alunos, e que você faz tão bem. Né? Conta um pouquinho pra gente, Camila, de onde que surgiu assim, essa inspiração toda para sair alfabetizando o Brasil todo aí? Primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com o Daniel e com a Thalita, pessoas maravilhosas. Imagina. Ter conhecido o Colégio Harmonia, as coordenadoras, as professoras. Um colégio mesmo que é o nome, Harmonia, Alegria. Muito bom. Então essa inspiração, ela veio... já bem da minha infância. Eu sempre me interessei pelas letras, pela alfabetização, e eu vim também de uma família numerosa, e isso favoreceu a Camila, eu vou fazer um parênteses, a Camila é a primeira de 14 filhos. Isso. Olha que maravilha. Tive 13 irmãos para alfabetizar. Que delícia. Então você já estudava em casa, né? Praticava em casa. Então foi algo assim que desde nova, e depois, né, veio a graduação. Antes até da graduação, no período da escola, vieram as aulas particulares, e eu sempre tive esse interesse por esse desenvolvimento linguístico, tá? De ver não só a alfabetização, mas de ver como que o poder de uma palavra escrita, né, oral e escrita, ela poderia ter uma influência assim perene numa pessoa, né, na formação de uma pessoa. Tanto emocional, quanto também profissional, né? Pessoal, emocional, profissional. Então, é uma área de interesse, assim, já acho que desde a infância. Ontem mesmo, né, na hora que você estava fazendo a palestra lá com os nossos professores, eu achei fantástico a sua indagação, né, quando você falou, gente, o que acontece, né, quando a criança tem uma alfabetização tardia, né? E aí, na hora ali, apareceram algumas situações... mais práticas, né, da idade, mas a gente vê o quanto que isso impacta na vida do ser humano, né, Camila? Fala um pouquinho sobre... Quando uma pessoa ela é alfabetizada tardiamente, e aqui nós não estamos falando de analfabetismo, nem de alfabetização de adultos, nem adolescentes, nós estamos falando de uma criança que foi alfabetizada já fora do tempo. Qual é esse tempo? Olha, a idade ideal para começar a alfabetização... ela começa ali por volta de 5 anos, a alfabetização. Só que antes nós temos algo chamado pré-alfabetização, que é o desenvolvimento das habilidades preditoras. É a escuta, a rima, a repetição, o conhecimento das letras, do princípio alfabético de que as letrinhas representam sons. E aí, quando a criança tem 5 anos, ela já foi preparada, ela já teve essa base sólida da pré-alfabetização, ela mesma começa todo mundo que convive com uma criança sabe que com 5 anos ela fala, o que está escrito? O que é aquilo ali? E às vezes antes. Então, quando a criança ela vai se alfabetizar lá só perto dos 7 anos, alfabetizar plenamente, ter autonomia, ela perdeu um tempo muito grande, fazendo esse esforço para tentar escrever as palavras de forma correta, escrever de fato uma palavra, um tempo que ela poderia ter desenvolvido outras habilidades essenciais, linguísticas essenciais, que foi o que nós falamos ontem. Sim. Por exemplo, uma básica, a ortografia.
Então, enquanto você está ali tentando decodificar e entender a lógica da alfabetização, a ortografia vai ficando para trás. E nós sabemos que a ortografia está ligada a uma memória ortográfica. Exatamente. É uma memória bem específica, tá ali. Talvez tenha alguns pais que não se lembrem o que é ortografia, porque a gente sempre fala de gramática, ortografia... Caligrafia. Caligrafia, dá só uma contextualizada para as famílias que estão assistindo e não lembram direito o que é. Isso, a ortografia é a escrita correta das palavras. As palavras têm uma escrita correta, que está dicionarizada, e nós temos que memorizar essa escrita. Algumas palavras seguem uma regra, que fica fácil, eu posso aprender pela regra, mas outras não seguem regra nenhuma. Então, eu preciso ter uma memória ortográfica. Da sequência daquelas letras que compõem aquela palavra. Exatamente, não é uma memória visual. Como Sim. assim, eu vi um castelo e tem a imagem de um castelo. Sim. A memória ortográfica ela é diferente. Ela é a sequência correta das letras. É algo que o nosso cérebro desenvolveu. E se isso é feito tardiamente, o que acontece? E se a criança também foi estimulada a escrever? Escreveu errado, ninguém corrigiu. O que pode acontecer? Ela fica com essa memória ortográfica, uma lacuna. Condicionada errada ali. Condicionada errada, e depois ninguém muda. Então, E depois, para corrigir isso, é algo extremamente desafiador, né? Porque ela já foi incutido na memória dela aquela sequência de letras que formam uma palavra, mas que está escrita ortograficamente errada. Isso. E ontem as professoras fizeram um comentário que, eu falei, elas foram perspicazes, elas de fato conhecem os alunos. Elas disseram assim, isso gera uma baixa autoestima. A criança começa a desconfiar de tudo que ela escreve. E nós podemos transpor isso para o mundo adulto. Não tem adultos extremamente inseguros na escrita porque não tiveram uma boa memória ortográfica. Por quê? Porque passou do tempo. Sim. O tempo que deveria estar desenvolvendo memórias ortográficas, já fazendo leituras sozinho, ele ainda estava. E ontem, né, Camila, a Camila falou bastante, né, amor, sobre a importância disso cientificamente, o quanto a neurociência traz essa perspectiva dessa faixa etária tão brilhante que é a educação infantil para a pré-alfabetização, e o quanto ali a gente trabalha uma série de... a plasticidade mesmo do cérebro, né? O quanto isso é potente para que essa criança prepare todo esse processamento linguístico, né? E leve essa alfabetização de uma forma muito mais fluida. Exatamente, porque os primeiros anos da infância, e assim nós podemos até pensar em bebês, a criança tem esse potencial e esse desejo, porque o que é ser humano? Ser humano é se comunicar. É usar a linguagem. Então, ela tem um desejo de refletir sobre a linguagem, de pensar nas palavras. Só que, além, nós podemos já começar um trabalho de pré-alfabetização, de preparação, para que a criança não chegue, por exemplo, no ensino fundamental e aí vai começar a alfabetização. O que acontece no ensino fundamental? Já tem as outras disciplinas. Sim. Tem história, tem geografia, e aí pode ser que a criança fique... com uma defasagem. Então, esse é um segundo fato que nós comentamos ontem sobre a alfabetização tardia. Uma defasagem, não é? Linguística, de conteúdo, pouco conhecimento prévio, porque o tempo que ela poderia estar usando para aprender os conteúdos de história, de geografia, que já começam no ensino fundamental, ela ainda está ali tentando... Penando, né? Penando para consolidar a alfabetização. Com certeza. E também, né, você falando tudo isso, me vem na cabeça, assim, pode ser que as famílias que estão nos escutando tá pensando, nossa, mas meu filho de 2, 3 anos vai ficar agora tendo apostilas, né, vai ficar estudando tecnicamente? Não. Prova. Vai ter prova, né? Vão massacrar meu filho na escola? Não é isso. Fala um pouquinho sobre a brincadeira. Ontem Maravilhamento. Isso, a Camila deu essa perspectiva para os professores, para nós, sobre esse maravilhamento, essa brincadeira, essa forma divertida para os pequenos serem alfabetizados. Isso, primeiro nós temos que pensar assim, não existe uma aprendizagem na infância sem brincadeira. Nós podemos tentar de tudo, a criança ela só vai aprender se tiver aquele fator, vamos usar uma palavra que todo mundo entende, lúdico, imaginativo. E da mesma forma vai acontecer a alfabetização e a pré-alfabetização. Então, com os pequenininhos, nós vamos trabalhar com algo que eles amam,
que é o som, a produção dos sons. Que criança que não gosta da produção dos sons? Então, eu vou mostrar uma brincadeirinha que nós fizemos ontem, que eles amam. Então, por exemplo, qual é o som que a abelhinha faz? Zzz. Zzz. E aí a professora ainda pode fazer a brincadeirinha. Zzz. A professora, para a criança, é uma brincadeira. E depois a professora olha para a criança e faz. E a criança já sozinha faz. Zzz. Para a criança é uma brincadeira, mas para o educador, para o adulto, para o pai, para o educador, ele sabe que por trás desta brincadeira, ou seja, era uma brincadeira dirigida, existe uma intenção educativa. Uma intenção muito clara, processual, sistemática. Eu vou ensinar os sons das consoantes por meio de brincadeiras. E aí eu posso fazer canções que tenham esses sons, jogos, e assim a criança vai aprender todos os sons, por exemplo, das letras do alfabeto. Depois eu posso fazer brincadeiras para ensinar para ela a lógica da leitura. Qual que é a lógica da leitura? Juntar sons. Então eu posso brincar com o bebezinho de juntar sons de objetos do mundo. O fonfon de uma buzina, o barulho de um chocalho, e aí ele vai juntando sons. Então ele começa a aprender a lógica da leitura. Qual é a lógica da leitura? Se nós formos refletir bem, o que é ler? Juntar sons. Os sons das letras e juntar os sons. Isso. Os sons da fala juntos formam palavras. E as letras juntas formam palavras. E ontem você usou um termo que eu fiquei maravilhada, que ela falou assim: quando a criança chega em casa e fala assim, mãe, a professora brincou comigo. Isso é. E no fundo a professora tem uma intenção extremamente técnica por trás daquela brincadeira, que é ensinar a ler e futuramente a escrever. Mas a criança, a forma como ela enxerga isso é uma forma tão lúdica. E aí você falou, mãe, a professora me ama porque ela brinca tanto comigo. Exatamente, porque nós falamos assim, o que a criança mais quer? O que uma criança mais quer? Nós até brincamos, é roupa lavada? Não é, criança não quer roupa lavada. Ela quer uma pia sem louça? Não. A criança, o que ela mais quer de você, Thalita? Brincar. Ela quer brincar com você. E tem um educador, que é o Monsenhor Álvaro Negromonte, que ele fala assim, se ela te escolheu para brincar é porque você é a pessoa que ela mais ama. Se ela escolheu você, ela está dizendo assim, eu te amo. Do mundo todo, é você que eu quero agora que brinque comigo. Tá vendo quando o Rafael te chama pra brincar, mano? E ele me chama, hein? Pois é. Você é especial, eu te amo. Então, a alfabetização, ela tem que ter esse fator afetivo, tá? Então, quando a professora faz essas brincadeiras na pré-alfabetização, com muita música, muito movimento corporal, para a criança isso é um ato de afeto, tá? E ela está aprendendo, porque como nós brincamos ontem, né? Só deu na semana seguinte, olhar para a criança e fazer. Ela vai fazer já o sonzinho do Z. Zzz, né? E mais posteriormente, quando a criança começa já a se interessar por letras ali por volta dos 3 anos, não é? Ela já começa, mãe, vou escrever meu nome, essa letrinha. Você vai mostrar, olha, tá vendo? Lembra o sonzinho da abelhinha? Ah, olha, zzz, essa letrinha Z faz esse sonzinho. Então, é algo realmente que tem que ter o maravilhamento. Essa brincadeira, mas não a brincadeira livre. Sim. A brincadeira dirigida, né? A brincadeira intencional. E é uma brincadeira que vocês que estão assistindo, que de repente não conhecem sobre o método, né? Os métodos fônicos de alfabetização, em que se trabalha muito o som das letras. Isso. E o corpo, né? O corpo em movimento a favor da identificação e da reprodução das letras. Da reprodução desses sons, isso. Então, ensinar para as crianças, olha, tudo no mundo tem som. Então, a tesourinha... Achei isso fantástico. Tudo tem som, não é? Ela deu uns exemplos ótimos, né? Menos o H. Menos o H. Eles adoram H. Então, todo mundo... A tesourinha tem som, né? Tec, 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 tec. O sininho tem som, din-dom. Os animais têm som. O toque-toque da mesa tem som. Mas a letrinha H não tem. Aí faz assim para criança. Eles adoram. Né? E aí, enquanto você vai falando dos sons do mundo, você inclui as letras. Olha, essa letrinha aqui também tem som. Olha o som do Z. Zzz. Olha o som do S. É uma cobrinha, ó. Sss.
Então, a criança, ela começa desde a educação infantil, isso pode ser feito em casa, entender que aquelas letras, na verdade, esses símbolos tão abstratos, não é? Sim. Tão abstratos, elas representam algo belíssimo para a criança, que são os sons da fala. Não é? Então, por exemplo, eu quero ensinar o M de mamãe. Falar assim, olha, filha, essa é a letra M, é abstrato. Mas falar, filhinho, olha o sonzinho que essa letra faz. Ó. Vamos pensar. É importante contextualizar que a criança nessa idade tem uma dificuldade grande de abstração ainda, né? Sim. A letra, ela é uma representação de algo que é concreto, que é o som. Exatamente. Ela é um nome de uma coisa concreta, que é o som. Mas a letra em si, ela é abstrata. E a criança... A nossa, se não me falha a memória, a nossa capacidade de abstração vai ficar completa lá com 17, 18 anos, né? Exatamente. Então, nessa idade da alfabetização, até os 6 anos de idade, a capacidade de abstração das crianças é muito limitada. E por isso que o método, né, é tão maravilhoso que ele encanta, porque ele usa de uma proposta muito concreta e prática, que a criança... ela visualiza, né? Porque ela se familiariza, aquilo está muito próximo dela. A abelha, né? Ontem você usou exemplos, né, do cachorro, do gato, que emitem sons, barulhos. E aí ela vai entendendo, compreendendo. Bom, tudo tem um som, né? Tudo é muito prático, eu tô ouvindo. Tudo tem um nome e tudo tem um som. Então, as letrinhas também têm um nome, tem um som. Essa letrinha se chama F. Mas o som dela é outro, igual o gatinho. O gatinho se chama gato, mas ele faz miau. Perfeito. E a letrinha F se chama F. Mas o som dela não é F. Eu não leio. Para eu ler faca, eu não leio F-A-K. Eu leio o som da letra. Eles amam. Eles amam. A Camila fez uma proposta com as crianças na escola, né? Hoje de manhã, não foi? Na educação infantil. E aí as crianças de 3, 4 anos já falaram, eu sei ler. Foi ótimo, eu sei ler. Aí perguntam, então o que é ler? Juntar os sons. Foi perfeito. E aí os pais que estão nos assistindo não precisam começar com as letras, né? Somente com as letras. Podem começar, mas podem também fazer a criança ler os outros sons. Então coloca, por exemplo, uma tesourinha e um gatinho. Aí ele vai fazer tec, tec, miau. Para que ele tenha essa consciência de como funciona o processamento de leitura, que é essa junção dos sons. E isso é como se fosse um treinamento, né, Camila? Sim. A criança vai pequenininha, escutando sons de tudo que o mundo emite, de tudo que emite, né? Emitido pelo mundo. Sons que o mundo tem. Isso. Então, pessoas, objetos, animais. E aí ela identifica o nome daquela pessoa, daquele objeto, daquele animal e o som que ele emite. E depois ela faz exatamente esse mesmo processo na leitura. Na leitura e na escrita. Natural. Não vai gerar nenhuma... Sabe aquela ansiedade que gera nos pais, na criança, ou até aquela frustração? Eu não consigo, né? Aquilo, C com A, é K. Como que C é K? E aí não vai gerar isso, porque ele entendeu esse princípio do universo. Sim. Tudo tem um som. Exatamente. Inclusive as letrinhas do meu alfabeto. E ontem, né, Camila, você falou bastante sobre a diferença da consciência fonológica e a consciência dos fonemas, né? E a gente entrou num assunto que eu gosto muito, que é a literacia infantil, a literatura, a leitura em voz alta. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O Daniel também gosta bastante, compra bastante livro para as crianças, né? E eu imagino que a maioria das pessoas que acompanham o podcast da Thalita e o trabalho dela na internet seja composto por mães e pais. E talvez a menor quantidade seja de professores com conhecimento de alfabetização pelos métodos fônicos. Então, eu acho que seria legal vocês duas contarem um pouco aqui para as famílias que estão ouvindo, como é que elas podem apoiar nesse processo de alfabetização em casa, no dia a dia delas. Com os conhecimentos que eles têm de pais, sem ter que fazer um curso de pós-graduação em alfabetização. O principal é o pai entender que tem
ele vai realizar em casa 2 atividades paralelas. Não existe assim, primeiro vou fazer uma, depois outra. 2 atividades paralelas. Uma é esse trabalho lindo, que as letrinhas têm sons. Trabalhar as letrinhas, escrever as letrinhas e trabalhar os sons das letrinhas. E um outro paralelo, importantíssimo, é esse da literatura e da consciência fonológica. O que você vai dar para o seu filho? Você vai dar uma base de vocabulário, conhecimento de mundo. E outra coisa, uma base imaginativa. Porque com a literatura, o seu filho ele vai viver vidas que ele não precisa. Ele vai viver situações que ele não precisa viver na realidade. Sabe o que isso me lembrou? A Luísa leu aquele N de Green Gables. Anne de Green Gables. Isso. E aí ela leu o primeiro, são vários, né? Acho que são 9. Isso, o primeiro. E o Daniel achou, acho que foi num desses streamings aí, né? O vídeo, o filme. E ela falou assim, eu quero assistir um pouquinho. Aí nós começamos a assistir juntos, ela e eu. Aí ela falou, para, não quero mais assistir. A gente falou, mas que foi, filha? Ela falou, tá acabando com tudo que eu construí da N. Ela tinha acabado de terminar o livro. Tinha terminado naquele dia, ou com certeza naquela semana. Aí alguém me falou que tinha o filme, eu procurei o filme, nós sentamos para assistir no final de semana. Deu 5, 6 minutos, ela falou, pai, tira. Eu falei, por que, filha? Você não tá gostando? Tô. Eu falei, então tira por quê? Porque não era nada disso que eu tinha imaginado do livro. Tá tudo ao contrário, tá destruindo tudo que eu pensei, eu não quero mais assistir. Falei, tá ela bom. criou um filme, não foi? A junção das palavras que eu não vi. Não, eu achei fantástico, porque os desenhos imaginativos que foram despertados, as pessoas, os personagens, os cenários. Eu fiquei imaginando a riqueza de detalhes que ela deve ter colocado enquanto ela lia a história, que na hora que ela viu a TV, ela falou, não quero isso pra mim, entendeu? Agora, tem muita literatura horrível, né? Horrível. Então, o pai precisa ter essa intenção de fazer uma curadoria para os filhos para que a literatura seja de qualidade, que faça uma construção do imaginário positivo, que a beleza seja um elemento importante dessa literatura. Tá aí, eu acho que você podia fazer uma lista de livros por idade no seu Instagram para as famílias e deixar lá naqueles destaques. Você me ajuda, Camila? Ajudo, claro. Essa questão da linguagem, da literatura, ela é muito importante. E o pai consegue fazer isso seguindo dicas bem simples. Por exemplo, quando pegar um livro, verificar se aquela linguagem não está muito simplificada. Uhum. Isso significa que o editor ou o tradutor, ele subestima a criança. Ele acredita assim, não, essas palavras são muito complexas para a criança. E geralmente é uma nuance. Que nuance tem nesses livros? A facilitação de 2 coisas, dos pronomes. Uhum. Então, tudo é você, dele, dela. Ao invés de usar assim, eu a vi, usa eu vi ela. Nós vemos muito isso no livro infantil, como se a criança não fosse capaz de aprender uma estrutura linguística complexa. Tá? Como se ela não pudesse ouvir. Então, você elimina da criança essa oportunidade de ouvir estruturas linguísticas. Nem é tão complexa, mas um pouco mais complexa. Né? A bolsa dela, a sua bolsa. Então, essa é uma nuance. E a segunda, dos pronomes, a segunda que os pais conseguem identificar com facilidade, vocês não vão acreditar, são os verbos. Os verbos, eles acreditam... Então, tem 2 problemas com os verbos dos livros. Utilizam geralmente só o verbo ser. Isso ou foi, ele foi. E, às vezes, utilizam as locuções verbais, acreditando que a criança não consegue ler um verbo conjugado. Então, por exemplo, ele vai sair. O que poderia ter no livro para ampliar? Ele sairá. Ou, um mais que perfeito, ele saíra. Então, essas editoras, o que elas têm feito? Algumas atuais, tá? Então, é só o pai verificar, pegar, folhear e olhar. Pronomes e verbos. Se tiver muito simplificado... Não compre. Não compre. Perfeito. Porque a apreciação real, linguístico, o desenvolvimento real da criança não é tanto pelo enredo, Thalita. E sim pela linguagem. Pela linguagem. Pela construção da narrativa. Isso. Tá. E às vezes eu acho que precisa ver mesmo...
se for um pouco mais complexo, uma intervenção do adulto, né? Nós estamos com um exemplo lá na escola. Não, foi ontem? Não, não sei se é o mesmo que eu nós ia vamos contar falar. de ontem à noite do poema que eu estava lendo pra eles. Mas pode poema. contar, Dan. É uma boa essa. Mas lá na escola, no 4º ano, quando eles estão estudando as grandes navegações em história, eu coloquei um trecho de Camões para eles lerem e interpretarem. E quem deu a formação para as professoras foi o nosso querido professor e amigo André. Que vai vir agora em julho. Que maravilha. A gente fez um encontro online. Vou fazer um podcast com eles. Isso, com certeza. E é bom que dá pra fazer 2. A gente finge que metade é ele, a outra metade é o irmão dele. Ele fez 2 podcasts, que eles são gêmeos, entendeu? Ótimo. E o André deu uma formação para as professoras, para elas, né, conseguirem fazer essa aula para as crianças do 4º ano interpretar Camões. Um trecho, claro, né? E aí, esse ano, as professoras falaram: mas as crianças precisam muito da nossa intervenção. Sim, é natural. Esse é o intuito. Esse é o nosso objetivo. Que vocês realmente façam essa quase que transposição daquele texto numa linguagem muito mais rebuscada do que eles estão acostumados, para eles poderem compreender. Às vezes, isso é bastante necessário, né? Sim, vamos pensar assim, numa metodologia clássica, como que seria um passo a passo. Então, primeiro o professor lê o texto na íntegra, com muita riqueza de ritmo, entonação, prosódia. Artística, interpretativa. Isso, porque todo ser humano, um bebê, ele consegue ser tocado, né, nesse elemento médio que é o coração, né, que media a mente e o corpo. Então, o elemento médio. Mas o bebê não vai entender nada dos Lusíadas. Ele não pode não entender as palavras, mas o ritmo e a elevação da linguagem ele vai entender, porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano integral. Sim. Depois, então, que a professora fez essa leitura para elevar, para maravilhar, aí ela vai fazer um trabalho diferente, um trabalho linguístico. Ela não suprime palavras na leitura. Ela não adapta para você, para aquilo que nós falamos dele e dela, nem transpõe os verbos. Primeiro, ela faz a leitura na íntegra. E depois, ela vai fazer atividades de cunho linguístico. Ou seja, então agora nós vamos trabalhar o vocabulário. O significado. O significado das palavras. Tá? Esses dias eu estava ouvindo uma aula maravilhosa do Padre Paulo Ricardo. E ele falou muito sobre a importância de nós pararmos com a nossa medíocridade com relação aos estudos, porque a gente lê uma coisinha, faz um cursinho e fala que a gente já sabe. Ele fala, você precisa compreender tudo que você lê, o sentido, o significado de cada palavra que você lê. De forma que, às vezes, de um parágrafo que você vai ler, de um salmo que você lê na Bíblia, de um provérbio, você tira dali um livro de significados, uma dissertação. Isso, ele falou. Veja, parar com essa mania de ler um trechinho, assistir um cursinho e achar que você já sabe. Não, você não sabe. Me lembra o Guilherme Freire falando, lembra? Em alguma aula que ele deu pra gente, talvez em busca da verdade, essa mania moderna de o cara tá na faculdade, aí ele vai estudar pra prova, ele lê o resumo que o amigo dele fez, dá xerox de um trecho do livro. Vai lá na xerox da faculdade, compra uma cópia, e aí o amigo faz o resumo e você copia, e estuda pelo resumo do amigo. Ou seja, absurdo, né? Não estudou nada, né? E ele, especialista. E veja, e aí eu fiquei encantada, porque você precisa saber o significado das palavras. Aquilo é não só falar, mas saber o significado das palavras, o que elas representam, né? E ontem, eu tenho um hábito lá em casa, quando eu estou muito corrida à noite, e eu não vou conseguir ler um livro para as crianças antes de dormir, eu pego uma poesia, um poema, uma poesia. E eu tenho uma dificuldade absurda de ler poesias e poemas, porque eu tive uma literacia familiar muito pobre e em decorrência das circunstâncias que eu vivi, e meus pais fizeram o máximo que eles puderam e tá tudo certo, né? Enfim, então eu vou ler um poema, é um desafio para mim, porque eu erro as palavras, porque são palavras muito mais rebuscadas. Então ontem tinha uma palavra que nem é tão labuta, né? Tinha labuta e tinha uma outra. Mas não era labuta, não vou lembrar qual era.
Enfim, tinha esmo, não era? A esmo. Tinha esmo. Alguma coisa como andar a esmo. Isso, navegar a esmo. E aí, chegou nessa palavra e eu não sei. A Luísa falou, mãe, mas o que é isso? Eu falei, não sei. Aí o Daniel falou, eu sei. Falei, então, Daniel, explica aqui. E o Rafael falou, mãe, eu não tô entendendo nada desse poema. Eu falei, calma, vamos ler estrofe por estrofe e vamos devagarzinho. Depois que eu terminar, a gente vai tentar entender esse poema. Aí era a história de 2 meninos que falavam sobre o trabalho, labor. Tinha o labor, tinha a labuta. Então, tinham vários vocabulários que eles não conheciam, né? Eu também tinha um que eu não conhecia. Esmo, né? Esmo. Andar a esmo. E nessa hora eu falei assim, gente, não tem problema nenhum eu, mãe... Isso é maravilhoso. Estar aqui aprendendo com eles, lendo com eles, né? Eu tô mostrando assim, puxa, olha, eu sou uma pessoa humilde, a mamãe tá aqui também, igual a vocês, se esforçando. Eu sempre falo né? isso pros professores na escola. Não sabe, não responde. Isso. Fala, não sei, vou estudar, vou aprender, na próxima aula eu tenho uma resposta para você. Então, eu acho assim, para os pais que estão nos escutando, não terem vergonha, não terem receio, medo de ler em voz alta para os filhos e, por vezes, não saberem um significado de uma outra palavra. Aí vocês, vamos anotar, vamos grifar essa palavra aqui, marcar um post-it e amanhã nós vamos procurar para a gente ver o que significa isso? Isso. Não é errado, né, Camila? Não é. É perfeito, porque além de fazer o trabalho linguístico, né, vamos falar assim, com a linguagem ele vai aprender esse vocabulário, não vai mais esquecer, labor, a esmo ele não vai esquecer, mas também tem uma outra formação aí. Primeiro do pai, de ter sido sincero, igual você falou, humilde, de dizer, filho, eu não sei, mas vamos aprender juntos. Mas tem uma segunda virtude, que é perfeita. Qual que é a virtude? Essa da estudiosidade, de dizer assim, vamos pesquisar. Então, olha o que você está ensinando para o seu filho. Quando você não sabe, você não se acomoda e fala... não sei, eu sou muito ruim em literatura, não entendo palavra. Vamos pegar outro livro mais fácil? Exatamente. Olha a virtude que você está ensinando para o seu filho. Eu não sei, mas eu tenho recursos para descobrir. Então, por isso que tudo isso que nós estamos falando aqui, de literatura, de alfabetização, de leitura em voz alta, está ligado também a esse vínculo. Né? Há um vínculo que você cria com seu filho... E esse lugar que ele sempre vai poder se lembrar, vai dizer assim, não, o meu pai lia para mim. E quando nós líamos e não sabíamos as palavras, pesquisávamos, ele vai levar isso para o ambiente de trabalho, para a vida pessoal. Exatamente. Eu acho que esse mundo, né, das potências humanas, né, a gente está saindo o tempo todo de... ato para potência para ato, né? É isso. Potência para ato. Potência para ato é uma coisa fantástica, né? Hoje eu tinha uma aula para montar do curso de pais que eu te contei, né? Pais corajosos e filhos fortes. E ontem eu não consegui ler o capítulo do livro e porque eu tava com dor de cabeça, muito cansada, e hoje eu acordei bem cedo, li o capítulo para dar aula, né? E aí era um dos livros da Edith Stein e ela fala que o ser humano, ele está constantemente em processo de aperfeiçoamento, desde a criança, do bebê, até o adulto. Então, nós não precisamos ter esse receio de estar aprendendo também com os nossos filhos, né? No momento da alfabetização deles, no momento da leitura, né? Eu me lembro... Só um parênteses. Falar, claro. Aprendendo com ele, só para fugir desse romantismo de que a criança é uma sábia, né? Sim, e que a gente tem que aprender com ela. É aprender em conjunto com ela, né? Participar do processo de aprendizagem quando nós não sabemos. E é claro que nós temos que estar à frente deles, né? Exato, no sentido foi de isso que eu quis dizer. Que nós somos o condutor. Isso. Nós temos que conduzir, temos que saber mais, temos que ser o modelo, o exemplo, né? Exato, perfeita colocação. Mas me veio na mente, assim, o quanto... que se nós pais tivermos a consciência de que a nossa educação também não está acabada, que a nossa educação também precisa estar em constante processo de atualização e aperfeiçoamento, a gente vai compreender muito melhor a educação e o processo educativo dos nossos filhos, né? Porque se nós erramos...
os nossos filhos também vão errar. E o que nós fazemos quando nós erramos? Então, quando nós não sabemos ler corretamente, escolher bons livros, o significado das palavras, nós vamos lá e pesquisamos e estudamos. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com as crianças, né? Sim, e em todas as disciplinas. Ao invés do pai falar, nunca fui bom em matemática. Olha, cuidado com o que nós falamos, né? Nunca fui bom em matemática. Filha, eu não sei esse dever e tal. Tenha uma outra atitude. Fala assim, que interessante, meu filho, você está estudando isso? Olha só, vamos lá, papai vai sentar com você, mamãe vai sentar com você. Vamos ler, vamos entender. E se você de fato não consegue, tem estratégias hoje. Você pode assistir um vídeo, você pode pedir ajuda para a escola. Exatamente. Mas sempre demonstrar para o seu filho essa sua proatividade, sabe, em aprender. E essa sua preocupação com ele, né? Com o que ele está fazendo, né? Sim, sim. Conhecer o que o seu filho está estudando, o que ele está lendo. Ele perceber que você se interessa por tudo que está no universo dele, né? Tudo que cerca ele. As crianças... Ontem o Rafael me deu um desenho na hora que eu cheguei em casa. Depois a gente chegou em casa, já era tarde, né? 8 e pouco da noite. E aí hoje de manhã, a primeira coisa que ele acordou na hora que ele perguntou foi: onde você pôs meu desenho? Eu falei: o seu desenho está lá no móvel do vovô Henrique. Eu falei: senhor, tem que estar lá esse desenho, pelo amor de Deus. Estava lá. E estava lá. Isso porque nós somos muito importantes para essas crianças. Né? Com certeza. E os pais homens, né, muitas vezes têm uma percepção de que a importância deles é diminuta na criação dos filhos. Não, isso aí eu deixo com a mãe. A escola é com a mãe, não é comigo, não. Ou, eu trabalho muito, não tenho tempo para chegar em casa e brincar com o filho, ou ler história para filho. E é mais do que comprovado, né, com pesquisas e pesquisas e pesquisas, que o papel do pai é tão importante quanto o da mãe, cada um com as suas funções, com as suas vocações dentro da família, mas que o pai precisa estar presente. Eu me lembro de, há pouco tempo, ver uma pesquisa que mostra que, eu não lembro os números, mas eles são grandes, mais ou menos nessa magnitude, que quando a mãe vai à igreja, algo como 10% dos filhos seguem. Olha agora quando o pai vai à igreja, algo como mais de 80% dos filhos passa a ter uma vida espiritual. Olha só. Então, a presença do pai na vida cotidiana dos filhos é tão importante quanto a da mãe. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade por conta da vocação, né? E assim, vamos lá, os pais, nós sabemos que a rotina dos pais também são puxadas, chega né? cansado. Mas o que seria... Quanto tempo as pessoas falam falta de tempo com os filhos? Aí eu falo, puxa, eu também luto contra isso, né? Você também, né, Camila? Trabalha um monte, tem 5 filhos, indo pro 5º filho. Mas são momentos preciosos. Então, puxa, eu vou sentar agora no tapetinho por 10, 15 minutos, vou pegar um livro e vou ler para o Tomás, para o meu bebê. Sem pegar no meu celular, sem falar com ninguém. E 10 minutinhos ali. Com o Rafael, na hora de dormir, eu vou ler um livro que ele gosta. Que eu sei que é um livro um pouco mais complexo, mais elaborado. E com a Luísa, hoje, filha, antes de você dormir, eu vou ler um capítulo do livro que você está lendo para você. Olha a quantidade de tempo, se eu for somar os 3 aí, se deu no máximo 30, 40 minutos. Isso. Né? Mas olha a sensibilidade e a proximidade que você vai tendo com a criança, né, num momento desse, e a qualidade de tempo com o seu filho, né? É o tempo de qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. E tem os pequenos momentos também, né? Tá muito corrido? Poxa, sai 3 minutos mais cedo de casa para levar o filho na escola, estaciona o carro, longe da muvuca do trânsito da escola. Fica ali ouvindo o que ele tem pra e vai a pé andando, vai escutando o que ele vai falar, larga o celular no carro, escondido para ninguém roubar. E vai a pé, na calçada, conversando, escutando o que ele tem para te falar. Tem uma pediatra americana que eu gosto demais dela, ela chama Meg Meeker. Ela tem vários livros traduzidos, alguns não estão traduzidos e outros estão. Tem um que... E ela vai por temas, assim. Então, um que me marcou muito foi dicas de pais com meninas, para o pai poder participar da vida da menina.
E aí tem lá uma determinada dica que ela fala assim, você está muito cansado, você está enfrentando um momento muito difícil no seu trabalho, na sua vida pessoal, sei lá, qualquer que seja, né? A gente passa momentos dificílimos, né? Ele falou, desliga o som do carro quando você está com sua filha. Com seu filho também, mas é que era no livro das meninas, né? Mas é claro que isso vale para os meninos também. Desliga o som do carro. E conforme ela vai te contando o que aconteceu na escola, vai emitindo um som que seja. Sabe, você está exausto, tá bom. A cada 30 segundos você faz assim. Olha só. Sim. Você está ali presente, sem o som, sem o celular, prestando atenção no trânsito e no que sua filha está falando. Né? E eles percebem quando nós não estamos prestando atenção, porque eles falam, mãe, você escutou o que eu te falei? Mãe, você não está prestando atenção, né? Os meus, então, quando eu estou dando uma viajada, na hora eles me voltam para a terra. Sim. É impressionante, né? E Thalita, se nós formos pensar, acho que todos os pais que estão nos ouvindo podem fazer essa brincadeira de pensar assim. A criança, ela nos ama tanto, mas ela nos ama tanto, 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 que ela não desiste de nós. E aí depois ela chega numa fase que eu não vou falar qual, né? Uma fase... Que ninguém sabe. Ninguém sabe qual. Que, mas o meu filho não quer mais saber de mim, não fala comigo. Mas ele... Pensa na infância, ele lutou muito para ter a sua atenção. Para você olhar para ele, né? Porque pensa bem, num contexto de 2 adultos. Se você me ignora por uma vez, eu já vou dizer assim, não, ela não quer conversar comigo, não é? Realmente é um relacionamento que foi bloqueado. A criança não, ela por anos insiste. Se nós repararmos assim, às vezes você está lendo um livro, ou está no celular, ou está distraído num fogão, e ela vem falando com você... E ela não desiste de você. Não desiste, exato. E um segundo ponto interessante é que, se nós prestarmos atenção a tudo que a criança falou, de Tomás falou várias coisas interessantes, né? O cavalo que ele estava olhando. Tudo que a criança fala, que ela se propõe a falar, tem um significado profundo por trás. Não é? Então, às vezes, a criança chega da escola, a minha mãe fala assim, vou citar minha mãe, Dona Rosa. Ela fala assim, que... Os fatos, eles causam impressões, eles causam marcas na vida da criança. Então, se ela vai te contar, é porque aquilo marcou a criança de alguma forma. Então, ela chega da escola e fala assim, mãe, hoje o meu colega Pedro veio com uma mochila azul. Então, assim, se o seu filho falou isso tem um significado para ele. Você pode perguntar, filho, você gosta de mochila azul? Você gosta da sua mochila? Tem algo por trás daquele comentário. Hoje a Luísa chegou, você viu, contando de uma situação com o primo, que eles fizeram uma comunidade, reuniram todos os primos da casa, da escola, para investigar um caso de um outro primo mais velho. Sim. Não, a gente passou mal de rir, né? Falei, detetive. E aí, mãe, tem uma amiga que quer entrar, mas ela não é da família, então a gente fez só uma equipe de investigação entre os primos. A Thalita fala muito isso pra mim. Às vezes a Luísa ela quer contar alguma coisa e aí ela começa a contar e eu já quero resolver o problema pra ela. Aí a Thalita olha pra mim e fala, escuta, deixa ela falar, ela precisa falar. Isso. Às vezes a criança só precisa falar. Ela fala. Ela nem queria nada, ela só queria me contar, entendeu? Queria te contar, Aí você pode terminar assim, e tá tudo bem pra você isso? Você tem mais alguma coisa, filho, que você gostaria de me falar? Não, mãe, só queria te contar. Fala assim, que bom, filho, eu adoro conversar com você. Você dá um beijo e aquele amor ali, ele foi preenchido. E a criança vai brincar. Então, assim, sabe quando a criança, nós falamos assim, vai brincar, filho, vai brincar. E ele não vai. É porque não tá resolvido ali. Não tá, precisa preencher. Então, preenche ali de atenção, de amor, depois ele pode brincar por horas. Isso mesmo. Porque ele sabe assim, mamãe me ama, mamãe me ouviu, papai me ama, papai me ouviu, então... Você sabe que um dos quadros que eu vejo mais na escola de crianças ansiosas são normalmente aquelas crianças que não são ouvidas. E elas criam elas entram num nível de necessidade de expor as coisas e elas não são, por não serem ouvidas, elas vão somatizando isso fisicamente, né? Os famosos tiques, né? Entre outras situações. E aí, uma das formas... O choro também. O choro, uma das formas terapêuticas educativas para crianças muito ansiosas é exatamente você proporcionar um momento para que ela fale. Ela precisa falar. Ela precisa o quê? Sair daquela compressão. Então, o que você faz quando a pessoa está muito comprimida? Ela não quer falar com o psicólogo, ela quer falar
com o papai, com a mamãe, com a professora. Isso aí, é isso aí. Então a gente fala pro pai e pra mãe. Quando a criança tá muito ansiosa, muito pilhada, muito comprimida, sabe? O que a gente faz? Dá uma dose de quê? De relaxamento para ela. E qual que é o relaxamento dela? Ela precisa brincar, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser percebida, notada. É isso. Na hora que você começa a fazer isso todos os dias, a tendência é que essa criança saia desse quadro ansioso. O Jordan Peterson faz isso com adultos, né? Com pacientes adultos. Aquele psicólogo que eu estava te falando, ele fala bastante isso nas aulas, nas palestras, no podcast, que um dos remédios, entre aspas, que é muito usado, que ele usa muito, é o paciente chega, adulto, claro, com um nível de ansiedade grande ou algum problema nesse sentido, nessa linha, ele fala que a pessoa precisa colocar as ideias em ordem. Então você vai escrever tudo isso. Mas você vai escrever como se fosse para alguém entender aquilo que você está escrevendo. E começa a colocar todas as ideias em ordem. E o nível de ansiedade vai baixando. Eu não sou psicólogo, eu não tenho a menor capacidade de avaliar isso, mas ele é um psicólogo bastante renomado, então... Exatamente. Isso é claro, né? A gente vê a dificuldade, por vezes, de uma criança pequena de se expressar verbalmente, faz com que ela se expresse de outras maneiras, né? Outras maneiras, normalmente fisicamente, batendo, mordendo, empurrando. Então, quando a gente ensina ela que existe um outro caminho dela lidar com as coisas, que não é batendo, empurrando, mordendo, e que ela é ouvida, atendida e compreendida. Que eu gosto de ouvi-la. Isso é bom aí. te ouvir, meu filho. Isso aí. Conversar com você é maravilhoso. E às vezes ele fala, não, tá bom, mãe, agora eu vou brincar. Acabou. Pronto, eu só queria saber isso. Você gosta de falar comigo, mãe? Exatamente. E como é bom quando a gente tem essa sensibilidade, né? Eu acho que isso é uma graça de Deus, né, Camila? Hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Das graças que nós recebemos. A graça de ser pai e mãe é uma graça. Se nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Tudo que pedirdes em meu nome, vos será dado. Pedir, Deus, me ensina a ser mãe do Pedro, do João. E aí você fala o nome do seu filho. Exatamente. E nós ontem no carro, né, compartilhamos das nossas... as nossas culpa materna que por vezes rodeia a nossa mente, né? E aí Camila e eu comentamos, eu falei para ela que todas as vezes que eu tenho uma atividade profissional e que eu sei que é muito importante, não só para minha família, mas para a contribuição da formação de outras pessoas, de outras famílias, eu peço para Deus, né, Senhor, se é para eu estar aqui, que eu esteja aqui, que o Senhor esteja na minha casa, né? Protegendo os que eu amo, pois estou aqui te servindo e fazendo o meu trabalho para que tudo seja feito, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que você faz muito bem feito, né, Camila? Quando você saiu lá de Belo Horizonte e veio para cá, para Campo Grande, para ajudar tantas professoras, tantas famílias... Conta um pouquinho dessa sua... O Edmundo ficou com os 4, hein? Você trouxe só um, foi só que nem falar, fala, nem correr, corre. O que menos e você largou os 4 lá com ele. Puxa. 4 homens. Então, esse trabalho na educação, ele é muito gratificante. Ontem nós falamos com as professoras. Tem inúmeros trabalhos lindos, mas o mais belo é o de educar. Educar um ser humano, educar uma criança, dar amor a uma criança. Então, claro, é muito gratificante estar aqui. Só tenho a agradecer vocês. Foi um grande prazer estar aqui. Espero voltar outras vezes para Campo Grande. Para nós também. Bom, você tem mais alguma pergunta? Não, eu tenho uma proposta para vocês duas. 2 sessões de dicas práticas para pais de crianças que estão sendo alfabetizadas. O que eles podem fazer em casa para ajudar na prática. 3, 4, 5 atividades que eles podem fazer na rotina deles para apoiar o processo de alfabetização, e uma outra sessão de dicas práticas de livros de literatura para as crianças que estão sendo alfabetizadas, que os pais podem ler em casa. Valendo. Tá, muito bom. Começa você, Camila. Aí eu só complemento. 5 dicas práticas para alfabetização. Isso. Então, primeiro o filho está na escola sendo alfabetizado ou pré-alfabetizado. Isso. Então, você vai primeiro fazer essa atividade do princípio alfabético. Filho,
Tudo no mundo tem sons e tem nome. Você vai fazer brincadeiras com objetos do mundo e vai incluindo nessa brincadeira as letras. Primeira dica. A segunda dica é falar assim, vamos fazer um desafio da caligrafia escrita das letras, mais bonita, e aí você vai traçando com seu filho as letras. Eles amam a letra cursiva. Por quê? Porque a letra cursiva é a letra da Camila, é a letra da Thalita, é a sua letra. Ninguém no mundo, 8 bilhões de pessoas, tem uma letra igual à sua, é a sua letra. Então você vai brincar ali, fala assim, vamos ver quem faz o traçado mais bonito. Enquanto está fazendo o traçado das letras, você já vai falando os sons. Por exemplo, estou fazendo ali o traçado da letra V. Aí eu vou... Entendi. E traça a letra V. Uhum. E vale o apoio de um tracejadinho assim? Vale o apoio de um tracejado. As pautas são importantes, as linhas. E você faz nesse estilo brincadeira. Vamos ver a competição, a letra que vai ficar mais perfeita. Tá. Que criança adora essa competição saudável. A terceira dica de alfabetização é a cópia. Né? Cópia de pequenos versos, cópia de pequenos trechos. Só que, então vamos colocar essa para a quarta dica. Antes da cópia, nós não podemos deixar que a criança seja só uma copista, ou seja, ela copia sem entender nada. Isso é frustrante. Sim. Nós vamos treinar a leitura. Então, faça diariamente, todos os dias, atividades de leitura. Com aqueles sons das letras que você ensinou, que ele está aprendendo na escola, faça um banco de palavras ou pequenos versinhos e leia com a criança, som por som, palavra por palavra. Ótimo. Depois a cópia. Cópia é muito importante. E, por último, trabalhar com a criança a ortografia. Né, os desafios ortográficos, ditado, ela faz ditado para você, soletrar você as letras, soletrando, e tudo tem que ter prêmio. Uhum. Né? Eles adoram. Eu tenho eu tenho uma prótese no quadril e há 19 anos eu faço fisioterapia por conta disso. E por óbvio que há 19 anos, 4 vezes por semana com o mesmo fisioterapeuta, nós acabamos ficando muito amigos, né? Então, eu pensei de nós trazermos o Juliano aqui para falar um pouquinho sobre o esporte na infância e na adolescência. Muito então bom. O meu amigo Juliano tem uma expressão, porque ele sabe que o amigo e paciente dele é bem porcariazão para fazer exercício, que ele fala assim, ó, um pouco é melhor do que nada. Então, se o pai chega em casa, se a mãe chega em casa exausto e não quer fazer às 5, faz um pouco, né? Isso, faz uma hoje, 2 amanhã. 5 dias na semana, Exato. 5 atividades. E acho que para finalizar na parte da leitura, né? Separa, a gente tem alguns tipos de leitura. Então, para a criança que ainda não lê, fazer uma leitura em voz alta, com uma entonação, um suspense, trazer uma voz diferente, um encantamento. Quando as crianças são muito pequenininhas, os pais falam, mas ele não para. Eu posso ler com ele com um brinquedinho na mão? Pode. Não tem problema nenhum. À medida que você for maravilhando, encantando, chamando atenção, ele vai se aproximando, né? Não precisa pôr o guri amarrado aqui, não, vai dar tudo errado, né? Vai contando a história. Ah, mas eu já desisti na terceira vez. Não, você vai ter que contar umas 300 vezes. Aí a criança vai aprender a se portar como um ouvinte. 7, né? Um ouvinte, né? Então, a leitura em voz alta é fundamental para esse processo de construção de um leitor, né? Para as crianças que estão começando a ler, escolher livros apropriados, com uma linguagem boa, não precisa ser tão, né, complexa. Dá 2, 3 títulos de exemplo aí. Eu gosto muito daquela editora João e Maria, já ouviu falar? Isso, já da Lorena Kutulak. Né? Isso, ela traz uma série de livros. Depois eu deixo na descrição do podcast. Aquela coleção nova da Elsa, né? Isso mesmo, linda. Que para as crianças que estão começando a ler, né, que já tem um pouquinho de uma fluência, primeiro aninho, dá para ler tranquilamente. Sim. E aí, se a criança cansar muito, você fala, então eu vou ler 2 páginas, você lê uma. Isso. Né? Aquela série do Tolkien, dos livrinhos dele. Do Roverando, aí um Ferreira do Bosque frente, Maior. Né? Segundo, terceiro aninho. Eu usaria no primeiro ano o Roverando. O Senhor Boaventura. É muito engraçado aquela história. Primeiro aninho, Senhor Boaventura. Aí... Roverando, segundo. Nós adotamos na escola, no primeiro ano. Giles da Aldeia. Mestre Giles da Aldeia. Ferreiro do Bosque Maior. Isso, aí eu iria numa progressão. Segundo, terceiro aninho. Os pequenininhos têm o do
Don Wood, Audrey Wood, Casa Sonolenta, a Casa Lua. Tem as outras do Morango. O Grúfalo, aquela também a autora do Grúfalo é fantástica, esqueci o nome dela. Tem um que a gente lê para as crianças que eu não conhecia, que você que descobriu da tia Marrom, do João e Maria, da Elsa. Isso, é dessa Elsa. Tem a tia Marrom, a tia Verde. Tem o tio que é o professor, né? É fantástica essas histórias. Tem o Léo e a Baleia para as crianças pequenas, o passarinho da vovó. É muito bonitinho. Tem uma série. Mas assim, como eu faria? Eu Jim Davis, trabalharia no mínimo uma leitura em voz alta 3 a 4 vezes por semana. Para os pequenininhos de 10 a 15 minutos, para os maiores de 20 a 30, né? Benji Davis. A leitura intercalada entre criança ler, a criança que já lê e depois o pai e a mãe lê, né? Isso tudo, gente, traz uma proximidade, um vínculo, mostra a sua preocupação, a sua atenção com a leitura dele, né? O seu filho te ver lendo é muito importante também. Ele ver que o pai e a mãe gostam de ler, que a casa tem livros, deixar livros pela casa. Na minha casa tem livro, até no banheiro. Em casa você viu, né, Camila? Tudo quanto é lugar tem livro. E consultar nos livros, entender a função social do livro. Exato, né? Então eu acho que seriam boas dicas. Você deve viver isso também, de vez em quando a gente chega e a Luísa tá lendo um livro pro Rafael. Sim. Cara, é lindo, é fantástico. Irmãos lendo para irmão, criança lendo para criança. Eu vou ler para você. Isso é imitação. Exato. Tá imitando os pais. É demais, né? Então é isso, eu acho que não desistam. É difícil, dá trabalho, mas tem um resultado maravilhoso e fantástico, né? Tem uma recompensa pessoal, né? No seu coração você vai falar: ai, que bom, hoje eu li para os meus filhos. Isso, dormi em paz. Hoje eu os ouvi. Isso, hoje eu participei da vida deles. Hoje nós fizemos jus à família que nós somos. Isso é o que mais importa, né? Acho que é isso, né? Então, Camila, muito obrigada por você ter topado esse podcast, assim... De última hora, que deu super certo. Foi uma conversa maravilhosa. Nós vamos sair daqui e a Camila ainda vai gravar a aula para as professoras do Harmonia. Exatamente. Então, obrigada a vocês e até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Obrigada, Camila.